com você eu quero começar a fazer uma pergunta que você deve ter respondido 1000 vezes já. Teu nome não é Caio. Teu nome é Carlos. Inclusive o Pico Pico quase perdeu a passagem. Exatamente. Nós quase não tivemos programa hoje porque eu emiti a passagem do Carlos Rei como Caio Rei. Exatamente. Isso é um fato que tem muita gente que não sabe. Da onde que vem esse nome artístico? Da onde que vem essa mudança que rolou? Então, primeiro só sobre essa de hoje foi engraçado, né? Porque eu descobri ontem, né? Que eu não tinha visto também na passagem que estava emitido como Caio, e aí conseguimos alterar ali, mas também na hora do embarque estava como Caio, mas ainda bem que o funcionário meio que não viu ali que estava Carlos e passou batido. Então, isso vem desde lá de infância. Eu tenho uma irmã mais nova, uma irmã que é 4 anos mais nova que eu, e ela não conseguia falar Carlos. Então, meio que, estava aprendendo a falar ali. Uhum. Ela falava algo como Caio. Com certeza não era Caio, mas algo parecido como Caio, e ficou Caio, foi ficando, num primeiro momento ali só na família. Eu sou de Rondônia, depois de um tempo nós moramos numa cidade no interior do Amazonas, e ainda, tipo, amigos de escola, obviamente, né, você era chamado pela chamada escolar, todo mundo me conhecia como Carlos e tudo, mas na família sempre ficava Caio. Acabou que nessa cidade os amigos mais frequentavam muito a nossa casa foram aderindo ao Caio, eu preferi Caio, então... Aí quando eu entro no poker, como eu já gostava mais de Caio, quando eu criei meu primeiro nick, meu e-mail, tudo é Caio Rei. Né, o Rei, de fato, sobrenome. A maioria das pessoas acham que o Rei que é inventado, mas não, o Rei é sobrenome, H-E-Y, né? E o Caio que é inventado. Então, tem várias histórias sobre isso, bem engraçadas, e várias vezes já check-ins de hotel ou algumas coisas assim, várias histórias engraçadas. E você, tipo, há uns 4 anos eu vi que você estava comentando pensando em mudar oficialmente e tal. Rolou algum movimento nesse sentido? Então, quando eu estava morando em Rondônia ainda, eu tentei com um advogado amigo meu, e ele tentou algumas vezes, só como era em Rondônia, as coisas são mais próximas, tem um pouco mais de facilidade. Aonde ele ia tentar fazer essa alteração era, não sei como explica isso, mas com um juiz X que ele conhecia. Então ele perguntava, cara, eu vou dar entrada no processo X para mudar o nome do meu cliente que é Carlos para cá. E o cara falava, não tenta agora que eu não vou aprovar. Então nunca foi tentado de fato, porque ele estava com o processo pronto, ele faria, mas o juiz sempre falava, não vou fazer isso, porque até então, na época, só se aceitava-se isso se fosse nomes que, como fala, que ofende a pessoa, sei lá, como Cornélio ou qualquer coisa parecida. Então não aceitava mudar Carlos para Caio. Por quê? Só porque a pessoa quer? Eles não aceitavam. Ou ele chegou a falar que eu podia incluir o Caio antes ou depois do Carlos, mas aí a gente achava que ia ficar muito novela mexicana ali, né? Um Carlos Caio, e aí ficamos esperando. Agora, acho que 1 ano, 2 anos atrás, saiu uma nova lei que a pessoa tem direito de uma vez, pelo menos, se eu não me engano, ir no cartório e mudar. Eu nem sei se vou fazer de fato, mas não fiz ainda, porque tanto meu visto como alguns outros documentos vencem agora em 2024. Entendi. Então eu fiquei com medo de ter tentado fazer e, sei lá, dar algum BO com visto, alguma coisa para ir para Vegas esse ano, algo assim. Sim. Então por isso que eu não tinha mexido com isso ainda. Acredito que nem vai fazer, mas foi por isso que não tinha feito, não mexi com isso ainda. Não, e é uma dor de cabeça, né? Porque tem que colocar todos os documentos a vida inteira. Certidão e tudo, então é complicado. Mas vamos voltar a falar da tua vida, então. Você nasceu em Rondônia? Isso, eu sou nascido em Rondônia, e até 5 anos atrás praticamente morei sempre em Rondônia. Né? Como eu falei, teve essa passagem que nós moramos 4 anos numa cidade do interior do Amazonas, mas que a cidade é como se fosse Rondônia, porque ela fica a 200 quilômetros da capital de Rondônia, então ela tem mais acesso a Rondônia do que de fato ao Amazonas ali. Entendi. A minha mãe, ela desde sempre, minha mãe é separada do meu pai, ela que criou os filhos sempre, e minha mãe era gerente do Banco do Brasil. Então gerente de Banco do Brasil principalmente, tem uma particularidade que ele não fica muito tempo numa agência, ele fica mudando, para não criar vínculo, para não criar relacionamento, etc. E aí ela passou por várias agências da capital, depois foi para o interior de Rondônia, e depois para essa cidade no interior do Amazonas, e depois disso voltou para a capital. Ali eu morei no Amazonas dos 13 aos 17 anos ali. E Rondônia, você nasceu perto de Porto Velho? Eu nasci na capital. Na capital mesmo. Isso. A minha família inteira daqui, engraçado, minha família inteira daqui do Paraná, de União da Vitória. Que loucura! Aqui pertinho. Mas eu nasci lá. Até a minha irmã, que é mais nova que eu, nasceu aqui em União da Vitória, mas aí eu nasci lá. E morei lá, como eu falei, até 5 anos atrás, que por causa do poker eu resolvi vir para São Paulo. Maneiro. E como é que foi a tua infância ali? Tipo, você ia bem na escola? Se você gostava, já se interessava por jogos, alguma coisa assim? Então, é engraçado.
isso vem, na verdade, até do meu pai. Eu amo o jogo desde sempre. Eu sempre brinco com todo mundo assim, e nem amo de viciado mesmo. Gostava muito de todo tipo de jogo. Até hoje em dia, gosto muito e tendo a praticamente qualquer jogo ir muito bem. Sei lá, tipo, eu jogo muito bem sinuca, se for jogar cacheta, boliche, tênis de mesa, o que for inventar para jogar, eu jogo muito bem, porque eu gosto de aprender, de estudar, de treinar. Então, tenho uma aptidão foda para qualquer tipo de jogo, assim. Então, quando eu era muito novo, eu tinha até problemas, principalmente com a minha mãe ali, porque eu não gostava. Porque, pô, imagina, moleque de 15 anos, sei lá, jogando cacheta na rua. Sinuca no bar. Né, tipo, bem isso. Tipo, sei lá, no meu primeiro emprego lá, que foi com 18, 19 anos, eu saía do trabalho e passava o tempo jogando sinuca no bar. Não, nem valendo dinheiro, nem nada, mas às vezes uma cerveja, ou brincando, ou resenhando, mas amava ficar lá jogando, ia todo dia praticamente. E chegou um tempo até, foi nesse período que nós fomos morar no Amazonas. Minha mãe tem uma casa em Porto Velho, e aí ficou um tio meu cuidando da casa. E como a casa era muito grande para ele sozinho, numa sala X lá ele colocou uma mesa de sinuca. Então eu ia passar as férias lá, ou passar o final de semana lá com ele, amanhecia o dia jogando sinuca. Então, bem isso. Então lá no começo eu cheguei até bastante problema com isso, até no meu início do poker ali. Problema ali com, acho que bem como todo mundo, com a aceitação, né? Mas eu tinha um pouco mais grave do que todo mundo, assim. Pouco não, digamos que muito mais grave que todo mundo, porque qualquer pessoa que chega hoje e fala para a família, vou viver de poker, é uma loucura, tá? A gente sabe, a gente já tem todos os casos. Imagina eu que desde criança, desde infância, tinha problemas, não problema com o jogo, mas isso assim, sabe? Um conflito por querer jogar. Tinha problema familiar no passado ali, então foi mais pesado do que para todo mundo, eu tenho certeza. Assim. Sim. Não, e hoje em dia eu acho que a molecada tem muito dado para mostrar para os pais, ou tem muita coisa para mostrar, tipo, exemplos, né? Pessoas que já trilharam o caminho. E na tua época, mais que a minha até, acho que era mais difícil, mas não tinha como provar muita coisa. Mais difícil, você é de Rondônia, como você vai falar que é bem... E tem não sei se já era o caso, mas quando eu decido jogar pôquer, eu trabalhava no Itaú, eu tinha entrado no Itaú, então eu tinha um caso, minha mãe tinha sido 30 e tantos anos gerente de banco. Você estava no mesmo caminho do bancário. O filho vai ser bancário, você vai estar em um cargo bom, era um cargo que o Itaú tinha criado, que era um gerente PJ ali, então, tipo, sei lá, eu tinha 22 anos, 23 anos, e era gerente PJ do Itaú. Não era, entre aspas, nada demais, mas ganhava lá seus 4, 5 mil reais há 13 anos atrás em Rondônia. Hoje em dia era 15. Ou mais. Tipo, então, ganhava, entre aspas, muito dinheiro e estava no banco, no Itaú, numa empresa séria e tal. Então, foi realmente, como eu falei, com certeza bem mais foda do que para muita gente. Massa. Queria voltar um pouquinho só, você chegou a fazer faculdade? Considerou? Sim, eu fiz faculdade de administração, só que foi na época que eu tive meu primeiro emprego. Eu comecei a fazer faculdade com 18 anos ali e tudo, e aí, com 19, eu fui morar numa cidade no interior com um amigo, tem um amigo de infância ali, um dos meus melhores amigos, que ele era representante de uma marca de cerveja no estado. Então o pai dele foi abrir uma filial no interior e me chamou se eu queria trabalhar com ele lá. Até depois veio o caso que foi esse meu amigo que me apresentou o pôquer. Ele não joga, nunca jogou, não sabe jogar, mas foi ele que me apresentou. E aí eu resolvi ir. Eu com 19 anos, ele com 18, mas ele ia ser o dono da empresa lá. Falou, cara, você tem coragem de ir? Vamos fazer faculdade lá e... fomos. Tipo, lembro na época, comprei uma moto, fui ser vendedor, porque até ele fez questão disso. Ele falou, cara, você vai trabalhar comigo, não é porque você é meu amigo que vai ter alguma regalia. Claro. Tudo isso, vai morar comigo, tudo, mas você vai ser vendedor, vai ser tipo... assim, vai começar de baixo na empresa. Tomara que você vire meu sócio, mas você vai começar de baixo. Vai ser vendedor, e assim foi. Tipo. Então, eu comecei a faculdade na capital, aí mudamos para essa cidade. Sempre que você muda, tem muito perrengue, né? De matéria, de grade, etc. Então, mudamos para lá. 1 ano e meio depois, resolvemos voltar para a capital. Não deu muito certo as coisas lá. Voltamos para a capital. Eu voltei trabalhando com eles, tudo. Tive muito sucesso até na empresa lá, mas... então, ficou com muito problema na faculdade. Por isso, porque a grade... muda para lá, depois volta para cá, muita matéria. Mas, enfim, eu fiz inteira, só que com esse problema da grade, para o último período, era administração que eu fiz. Na época, administração com ênfase em marketing. Eu fiz os 8 períodos e por esses rolos, ficou para o próximo período, para um 9º período, uma matéria, que não lembro bem qual, e a monografia. E aí, nunca mais voltei. Fiz os 8 períodos e nunca voltei. Abandonou na boca. Então, é isso. Tipo, mas é muito por conta do trabalho. Era um trabalho bem puxado. Eu me tornei logo supervisor de vendas na capital, então, e depois supervisor de vendas e meio que gerente de marketing ali. Então era muito puxado. A gente entrava às 7 da manhã e ficava até 8, 9 da noite quase todo dia. Porra. E
Às vezes eu pegava a moto de lá e ia para a faculdade. Mas era muito puxado, então eu resolvi esse último período falar, vou tirar 6 meses de folga, depois eu faço isso. Nunca mais voltei. Mas faz parte. Até tentei, acho que 1 ano e pouco depois eu tentei, mas quando eu voltei, aí me apresentaram uma, falou, mas mudou a grade aqui, agora você precisa fazer a monografia mais 17 matérias. Nossa. Algo assim, tipo, eu falei, esquece, deixa do jeito que tá. Acabou ficando sem, mas né, acho que a administração perdeu um grande administrador aí, então. Eu ia falar um pouquinho desse período que você trabalhou ali antes do poker. Tem muita gente que já sai ali com 18 anos, já começa a carreira, começa antes até. Você chegou a viver a vida real um pouquinho antes de se tornar jogador de poker, né, com trabalho e tal. Eu queria saber se isso te deu uma perspectiva diferente também do que, tipo, muita gente que saiu diretamente pro poker pode ter, tipo, saber o valor de dinheiro, por exemplo, o valor de trabalho, alguma coisa assim que pode ter influenciado a tua carreira. Então, é que na verdade o mundo do poker que a gente vive é algo surreal, né? Tipo assim, eu sempre falei que eu morando em Rondônia, ou qualquer que fosse meu emprego, ou qualquer que fosse o que eu arrumasse, eu nunca imaginava, nunca sonhava que eu ia fazer e ter o que eu consegui com o poker, né? Tipo, eu não imaginava que eu ia conseguir pegar num ano, ficar 50 dias em Las Vegas. Não imaginava que eu ia conseguir conhecer Las Vegas, que eu ia conhecer os Estados Unidos. Então, que eu ia, sei lá, semana que vem para Barcelona. Então, mesmo com tudo isso, não foi muito, né? Como eu falei, eu trabalhei 4 ou 5 anos na empresa de cerveja. Depois fiquei um tempo, enquanto o Itaú não lançava essa função, que eu já estava meio que contratado fiquei trabalhando como corretor de imóveis um tempo, e depois trabalhei quase 1 ano no Itaú, e aí larguei o Itaú por causa do poker. Então, mesmo tendo tido tudo isso, é uma realidade muito diferente, né? Principalmente porque eu venho de uma realidade, imagina, lá de Rondônia, tudo é muito diferente, né? Tipo, as coisas nem se compara, sabe? O valor das coisas, o tamanho das coisas,